Ninguém que aceita Jesus. Será mesmo? Muitos dizem que sim, que o diabo não pode tocar. Mas se alguém já te disse isso, é porque não conhece a Bíblia. A palavra nos diz que Pedro aceitou o chamado e caminhou com Jesus. Mas mesmo assim, os demônios tocaram em sua mente. E Jesus o avisou dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, que Pedro seria tentado, atacado e deveria vigiar suas ações e atitudes. Algum tempo depois, o próprio Jesus virou novamente para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, em resumo, aquela história que muitos contam que o inimigo não consegue tocar ou tentar os que aceitaram Jesus é simplesmente uma falta de entendimento da palavra de Deus. Pois até mesmo os mais fiéis, os que viram os milagres, os que tinham uma fé elevadíssima, foram tocados e tentados. Em 1 Pedro 5,8, Deus nos ensina: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então aprenda Efésios 6. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E como fazemos isso de forma prática? Nos aprofundando ainda mais na palavra de Deus, aplicando todos os seus ensinamentos em nossas vidas e vigiando, pois o legalismo atual de muitas igrejas não ensina isso, cumprindo justamente o que a carta 1 Timóteo 4:1 nos diz. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vigie e que Deus abençoe. O diabo não pode tocar em ninguém que aceita Jesus. Será mesmo? Muitos dizem que sim, que o diabo não pode tocar. Mas se alguém já te disse isso, é porque não conhece a Bíblia. A palavra nos diz que Pedro aceitou o chamado e caminhou com Jesus. Mas mesmo assim, os demônios tocaram em sua mente. E Jesus o avisou dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, que Pedro seria tentado,